Olá pessoal, sou Wesley Silva, professor na Saber Play, o seu canal de treinamento profissional. Hoje vamos falar sobre LGPD, tema esse que irá impactar a todos nós, profissionais e empresas de todo o Brasil. Vamos lá? Antes, eu te pergunto, você sabe o que é a LGPD? Bem, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é a primeira lei sobre privacidade de dados no Brasil. Ela foi inspirada no GDPR, General Data Protection Regulation, que se iniciou em 1995 na Europa. A entrada de vigor da LGPD no Brasil está prevista para agosto de 2020, mas existe uma medida provisória 959 que pode adiar essa entrada em vigor para maio de 2021. As sanções da LGPD estão previstas para iniciar em agosto de 2021 e podem chegar a 2% sobre o faturamento das empresas, limitados a 50 milhões. Neste vídeo, vamos passar a linha mestre de adequação da LGPD nas empresas, focadas em tecnologia fiscal. Primeiro passo para a implantação da LGPD em sua empresa é a criação de um comitê de implantação da LGPD. Esse comitê pode variar de empresa para empresa de acordo com os departamentos. Exemplo, se sua empresa tem um jurídico, é muito importante que ele esteja nesse comitê. Área comercial, marketing e tecnologia. A Lei Geral de Proteção de Dados é focada em dados. Consequentemente, o principal ponto para estruturar esse comitê é a identificação de por onde os dados de pessoas físicas passam na sua empresa. Seja RH, seja vendas, clientes, fornecedores. Muito importante ter isso mapeado. Então, criou esse comitê, o próximo passo é mapear os dados. Ou seja, você vai precisar mapear todos os dados de pessoas físicas que trafegam na empresa, desde RH, na hora de contratar uma pessoa, até seus clientes fornecedores. Depois de identificado esse mapeamento de dados, que é muito importante, é um passo chave da implantação da LGPD, você vai ter que fazer a configuração de anonimização e pseudonimização dos dados. Isso consta na legislação da LGPD. Então, uma anonimização, você pode colocar asteriscos, cada sistema vai seguir o seu padrão. A TOTVS, por exemplo, colocou asteriscos nos nomes, conforme exemplo que estou mostrando na tela para vocês. Pseudonimização, um pouquinho mais complicado de fazer. É importante você ter dois bancos de dados, então você oculta uma informação. Então, se eu tenho uma identificação de uma pessoa física, código 1, nome Wesley Silva, CPF XXX. Quais são os dados pessoais nesse caso? Um nome e o meu CPF. Você pode separar os bancos de dados nessa pseudonimização, deixando no primeiro banco de dados, onde aparece para todos da empresa o código identificador 1, e no segundo banco de dados, o código 1 se refere ao Wesley Silva, CPF X. Ou apenas a anonimização. Pessoas vão conseguir visualizar os dados completos, código 1, Wesley Silva, CPF, ou vão ver com um asterisco o nome e o CPF da pessoa. Claro que esse mapeamento de dados ele é muito importante para vocês fazerem em todos os cadastros da sua empresa. Próximo tema que ajuda aí muito na implantação da LGPD são as certificações. Empresas que a gente está fazendo implantações e já possuem certificações na parte de tecnologia TIER e ISO 27001, 27002, tem uma facilidade na implantação da LGPD.
pois essas certificações tratam muito de segurança da informação. E alguns dos temas vai de encontro com procedimentos que você vai precisar implantar na empresa para adequar a LGPD. Outro ponto importante é a questão das responsabilidades. Então, na LGPD, ele trata muito as personas. Você tem lá o titular dos dados, a pessoa física, o controlador, quem que vai ser definido na sua empresa como controlador de toda essa responsabilidade. Por exemplo, se for vazado uns dados, quem que vai ficar responsável por fazer a mitigação desses riscos? É o controlador. Próxima persona, operador. E aqui muito cuidado, daqui por isso o jurídico. Se você tem clientes, fornecedores que vão trafegar ou têm acesso aos seus dados, ele é considerado como operador, por exemplo. Então, nesse mapeamento, nessa implantação, é muito importante vocês identificarem os operadores. E uma responsabilidade é a ANPD, agência do governo, que vai ficar obrigada por regulamentar toda a LGPD no território nacional. Outro ponto importante são os relatórios. Então, a parte de TI vai ter que desenvolver relatórios de dados do titular, caso o seu cliente solicite para você os dados. Que dados você possui de X pessoa física? Você vai precisar enviar para ele. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma contratação, talvez seja necessário eu criar um termo de consentimento. Ou seja, você está recebendo dados desses candidatos e você tem que escrever nesse termo de consentimento que você vai utilizar ele com a finalidade de contratação. São relatórios que a parte de TI pode desenvolver, diversas ferramentas para isso, para auxiliar em pontos da LGPD, de adequação da LGPD. Outro ponto em tecnologia muito importante são as integrações. Hoje vivemos cenários em que empresas têm diversos sistemas legados ou não, atuais, onde eu tenho a área de vendas em um sistema, o ERP é outro sistema. Essas integrações trafegam dados. Então é muito importante você colocar pontos de atenções de quem tem acesso, como é feita essas integrações. Outro ponto importante da LGPD são os logs e auditorias. É necessário ter o controle de logs e auditorias, o que os usuários estão conseguindo acessar no sistema. Se chegar um órgão regulador, você pegar e mostrar o vazamento ocorreu dessa pessoa com tal acesso, identificação da mesma. Outro ponto importante é o banco de dados. Então, os principais bancos de dados utilizados hoje em dia, seja Microsoft SQL, Oracle, já tem funcionalidades de criptografia desses dados. Ou seja, tanto o backup da empresa fica criptografado que se houver alguma invasão, algum roubo desses dados, só vai conseguir visualizar esses dados se você descriptografar esses dados, se você tiver essa chave, que geralmente fica em posse de uma regra de segurança da informação definida junto com o controlador da LGPD. Obrigado por acompanhar nosso conteúdo. Para receber novos conteúdos, siga a Saberplay nas redes sociais, nos links abaixo. Para assinar o treinamento completo e atualizável da LGPD, entre em contato ou acesse o site da Saberplay, o seu canal de treinamento profissional. Até a próxima!